Oi, no vídeo de hoje nós vamos ver os cambissolos. Os cambissolos, eles são solos parecidos com os latossolos que a gente viu na aula anterior. São solos parecidos, porém mais rasos, né? Os latossolos, eles são solos, como o próprio nome já diz, amplos. Muito amplos no sentido vertical, no sentido de profundidade, tá? Aqui eu coloquei até uma palavra um pouco fora de horizontear, né, no caso dos cambissolos, ele é muito pequeno, né, muito fininho, muito pouco evidente, tá? Em vez de colocar aqui ridículo, acho melhor até depois substituir essa palavra. Os cambissolos, eles são solos que podem ser cascalhentos, pedregosos e tem como uma característica importante a presença de bastante silt, tá? Que é um intermediário entre areia e argila. Intermediário em termos de tamanho das partículas que formam esse material. Aqui, ao contrário de outros solos, ele vai ter um teor de argila, né, seja ele qual for, homogêneo no perfil. Tá? E aqui nós temos aonde esses solos ocorrem em bastante áreas do Brasil, né, no caso. No sul de Minas ocorrem esses cambissolos, eles voltam a ser importantes na região nordeste, depois em pontos isolados da região norte, como Pará, Roraima, Acre e Rondônia. E naquela região do Paraná são bastante frequentes. E aqui, no Triângulo Mineiro, eles voltam a acontecer. Então são solos sim que você poderá encontrar na região sul de Minas. Vamos ver as características desses solos. Existem nesses solos um horizonte B, né, novo, incipiente, recém-formado, que abrigava os solos brunos, né, os solos escuros ácidos, que são os precursores dos cambissolos. Isso tudo segundo um levantamento feito aqui na região sul de Minas, em 1962. Então, uma característica desses solos, os cambissolos, né, são que às vezes eles podem ser escuros, ácidos, né, e com esse horizonte B novo, incipiente. Eles ocorrem em montanhas e climas frios de altitude que ocorrem na região de Minas, né, ali na região onde tem muitas araucárias, né, subindo Venceslau Braz, Itajubá e sul do Brasil também. Você não vai encontrar rocha nem tipo de estrutura de rocha nesses solos. Eles vão ser solos que não contêm características muito fáceis de identificar da rocha que os originou. Tá? O que mais? Então ele tem um horizonte B novo, pouco desenvolvido, jovem. Podem ocorrer em mais variados tipos de relevo, além do montanhoso, né? E pode apresentar pedras na superfície. A fertilidade é variada, eles são geralmente rasos, bem drenados e guardam vestígios do material de origem. Podem guardar, na verdade, né? Horizontes comuns é o A, o B incipiente, ou B novo, né, jovem, C, que é a rocha desfeita, mais raro, né? E um horizonte A, às vezes, ele pode estar saturado de matéria orgânica, como nessa foto aqui. Tá? E o C é a rocha descaracterizada. Então nós temos aqui algumas imagens mostrando na Serra do Cipó a presença desses solos. Ó. Horizonte A, um horizonte AB, um horizonte B incipiente. E aqui é horizonte C. Aqui também na Serra do Cipó, um cambissolo úmico distrófico, né? Ou seja, um solo que está em região onde o solo é pouco fértil, né? No caso é esse distrófico, né?
E ele é úmico, tem bastante matéria orgânica, como esse aqui dessa figura aqui. Tá? Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Queria ver se tinha algum texto oculto aqui, mas não tem. Então, tá certo. Vamos seguir então. O que mais? Eles podem ser de cor vermelho, né? Pode ser vermelho escuro, que o torna parecido com o latossolo, que é o principal solo que ocorre no Brasil. E eles podem conter mais de 6% de muscovita, que é a mica, tá? Que dá uma cor vermelha ao solo também. Aqui temos mais alguns. Esse aqui é raso, ó, vocês podem ver que 70 centímetros aqui, e aqui já tem uma camada C, né? A rocha destruída aqui, né? Bem fragmentada nesse cambissolo. Aqui um outro cambissolo, vocês podem ver as características dele, teor de matéria orgânica, bastante presente aqui, um horizonte úmico. E aqui eles podem ocorrer também em regiões onde tem a presença de glei, né, gleisolos, né, flúvicos, ou seja, áreas alagadas. Aí ele vai ter um horizontezinho A com matéria orgânica, um horizonte B se formando e a presença de água marcante. Então, o horizonte A aqui ele não é importante para a gente definir o cambissolo. O horizonte B, novo, aqui é importante. Tá? Então eles vão ocorrer sobre qualquer horizonte superficial A, exceto o ístico. O que é ístico? É um horizonte orgânico. Tá? Só se a camada orgânica desse horizonte ístico tiver menos de 40 centímetros. Aí ele vai ser um cambissolo realmente. Senão ele vai ser organosolo, provavelmente. Tá? Então, tem aí umas exceções. Se ocorrer um horizonte orgânico muito espesso, com mais de 40 centímetros, não vai ser cambissolo. Tá? Ou horizonte A chernosêmico. Meu Deus, o que é isso? É esse horizonte mineral superficial espesso de coloração escura e saturação de bases elevadas. Tá? Então, se ocorrer esse horizonte A chernosêmico, ele não vai ser cambissolo. Tá? E quando o horizonte B incipiente apresentar argila de atividade alta e saturação por bases alta. Então essas são as exceções em que ele seria subjacente a qualquer horizonte superficial. Aqui o mapa do Brasil mostrando uma outra versão, né, desses cambissolos, onde eles ocorrem. Ele é um solo que ocorre em climas de baixa temperatura e alta precipitação. Então vocês já podem aí eliminar uma série de situações, né, onde vocês não vão encontrar esses solos. Esses solos são comuns na região de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, que é um lugar muito frio e chuvoso. E aqui tem até uma figura dele naquela região, certo? Então ele só vai ser encontrado, né, em regiões de bastante altitude, ali perto do Pico da Neblina, tá? E no sul do Brasil, onde a altitude geralmente é maior. Pré-requisitos desse horizonte B cambissólico. Tá? Ele não coincide com um horizonte saturado por água, né? Nas primeiras 50 centímetros, primeiros 50 centímetros da superfície do solo. Ele não coincide com o horizonte plíntico, que é devido à grande presença de plintita, que é um material mosqueado, né? Matizado, manchado, uma rocha composta de minerais claros e marrons, manchada. Não coincide com um horizonte vértico dentro de 100 centímetros da superfície do solo. Então, não apresenta conjugação de horizonte A chernosêmico e horizonte B incipiente com alta saturação por bases e argila de atividade alta. Tá? Então ele não deve ter nada disso para ser um horizonte de cambissolo B. Tá? Horizonte B de cambissolo, melhor falando.
Xenosêmico, só voltar aqui para vocês verem de novo o que é, tá? Ó. Que é esse horizonte B escuro. Aqui está a plentita que eu acabei de falar, mas agora uma imagem diz melhor o que é essa plentita, né? Plentita ou petroplentita é essa argila com quartzo e ferro. E ela vai ter esse mosqueamento aqui, né? As partículas de ferro provavelmente vão ficar mais escuras, intercaladas por partículas mais claras de argila ou quartzo. Tá? Então, pode aparecer nesse cambissolo plentita, pode aparecer um horizonte vértico, que a gente ainda vai falar sobre ele, mas não numa condição, né, numa verticalização, numa camada, num horizonte muito grosso em centímetros, capaz de definir eles como sendo esses tipos de solo. Então eles têm características de outros tipos de solos, é isso que eu quero dizer, mas não numa quantidade em centímetros capaz de definir eles como aqueles solos que estão aqui, ó, tá? Que a gente nem viu ainda. E aí não vai ter também esse horizonte Gley muito forte para definir como um Gley solo. Então não vai ter grande quantidade de um horizonte subsuperficial com reações de redução. Ferro reduzido geralmente, que dá aquele tom cinzentado ou azul claro. Tá? E aqui também não vai ter grande quantidade de camadas com horizonte vértico. Né? O grande vertização desse horizonte. Ou seja, vai ter uma camada bem pequena disso aqui, que é uma argila altamente expansível, que causa grandes rachaduras a este solo na estação seca. Então, o cambissolo ele é um solo que tem características de outros solos, é uma mistureba de outros solos, para falar a verdade, mas em pequenas quantidades. Então, eu estou falando aqui quais são esses outros solos que vão aparecer em pequena quantidade para formar esse solo que muda, né? Cambiare, cambissolo. Então, essa classe, né, compreende os solos anteriormente classificados como cambissolos, inclusive os desenvolvidos em sedimentos de rios, né, depósitos aluviais. São excluídos dessa classe os solos com horizonte A xeronozêmico e horizonte B incipiente com alta saturação por bases e argila de atividade alta. Tá? Então nós temos aí as subdivisões dele, ó, do cambissolo. São cambissolos áplicos, tá? Esse aqui, nesse exemplo aqui. Distrófico, ou seja, fraco, né, em teor de nutrientes. E o horizonte A, aqui ó, bem pequeno, ó, tá? Em termos de verticalização, comprimento dele em centímetros, ou profundidade dele em centímetros. Tá? Aí um outro cambissolo. Aqui no nordeste de Minas Gerais, um cambissolo, o município de Araçuaí. E aqui um cambissolo epicascalhento. Tá, o cascalho bem próximo à superfície aqui. E aí um cambissolo endocascalhento. Endo é para dentro do solo, né? O cascalho mais no fundo. Vocês podem ver que são solos aí, ó, até 60 centímetros, tem uma camada e depois começa um cascalho. Isso aí são depósitos, né? Feitos por enxurradas de rios e etc. Mais um, para vocês se familiarizarem esses cambissolos. É comum a presença desses cascalhos, né? Então atentem a isso. Outro aí, ó, horizontes bem definidos, para quem está com dúvida de que são horizontes bem definidos. Então eles podem ter características de litossolos, solos sobre pedras, regossolos ou solos aluviais, de deposição de cascalho pela ação da água do rio. Mas ele apresenta um indício de desenvolvimento do horizonte B, o horizonte B desenvolvido inicialmente.
o cambisolo é considerado como pouco desenvolvido, porque o horizonte B, pela pequena espessura e pouca diferenciação, ainda não é suficientemente desenvolvido para poder ser considerado como zonal, tá? Como tendo uma ocorrência ampla numa região. Pode também ser ponderado como solo intermediário entre os poucos e os bem desenvolvidos. É um meio termo aí entre neossolos, solos bem jovens, pouco desenvolvidos, e latossolos, solos bem amplos e desenvolvidos. Ambos a gente já viu aqui. Tá? É o solo, em minha modesta opinião aqui, um dos mais difíceis de vocês reconhecerem. Tá? Então até eu vou voltar aqui as figuras para a gente rever isso. E a gente vai passar todos os outros solos até o fim dessa apresentação. E depois a gente pode ter até uma estratégia assim, por exemplo, esses que a gente não consegue identificar muito dificilmente, poderá ser deixado por último como o cambisolo, por exemplo. Todo o resto fica mais fácil de identificar se não identifiquei nas 13 categorias de solos que existem no Brasil. Estou com muita dúvida, a gente poderia deixar ele como o que sobrou, assim, né, o cambisolo, se a gente não conseguir classificar nos outros. Agora vamos passar para o mapa os argissolos, né? Então, só para encerrar cambissolos, lembrem, eles ocorrem em alta altitude, em lugares chuvosos, então já dificulta aí, não vai ser fácil achá-los, tá? Vocês vão ter que achá-los em lugares como Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, aqui na região sudeste, e lá na região sul, ali na Parados da Serra, Cambará do Sul, que também são regiões bastante altas, só para encerrar. Vamos adiante então. Então os argissolos já foram chamados também, ou podem ser confundidos também com os solos podzólicos. Tá? E eles possuem sinal de eluviação, né, de movimentação de material. A gente vai ver aqui que eles são solos que ocorrem ali naquela região próximo do Espírito Santo, sul da Bahia, ocorrem de novo no noroeste de São Paulo, grande parte do Pará, entre Amapá e Roraima, Acre, Amazonas e Rondônia, Mato Grosso. Tá? Esses solos eles têm alta capacidade de troca de cátions, que é esse CTC aqui. Eles racham facilmente. Tá aí uma boa dica. Se você for lá na estação seca, é fácil de identificar ele. Ocorre a presença de argila superficial nesses solos. É uma outra característica importante. E o teor de argila ele vai ser, ao contrário dos cambissolos, que ele é. Aí a importância de você fazer o teste das peneiras, né, de analisar os horizontes quanto à presença de argila. Os latossolos é um teor variado de argila ao longo do perfil, e aqui também, enquanto que nos cambissolos não. Tá? Eles têm um teor de argila diferenciado ao longo do perfil, e isso faz com que, em alguns casos, eles tenham uma disponibilidade de retenção de água, né, maior do que os latossolos. E a rocha que origina geralmente os argissolos é o arenito. Então, eu já conheci algumas regiões, como a região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que existia esses podzólicos, né? São solos derivados de areia. Então, por que é importante saber isso? O arenito ele é bastante relacionado a planícies. Ó. Então, no litoral, em algumas planícies litorâneas, em regiões planas do centro do continente, Pará, bacia amazônica. Ó, tá? A areia vem lá dos Andes, é moída, forma o arenito, é prensada, depois é desfeita e forma os argissolos. E esse arenito aqui dá uma boa infiltração da água nesses solos. Então, eluviação são zonas com influência de transporte de matéria por água, né? E essa eluviação nesses solos, argissolos, é comum nos horizontes orgânicos, A, horizonte mineral, e transição de horizonte A para o horizonte B. E as zonas de iluviação são zonas de deposição, tá? De material
que formam os solos. Então, nas zonas de eluviação são zonas de perda, né? Zonas de iluviação são zonas de deposição. Então, são sinais aqui, ó, traduzindo essa parte aqui então, ó, de eluviação. Ocorreu perda aqui de alguns materiais nesses solos, nos argissolos. Geralmente é perda de nutrientes, né, ou até mesmo da argila. Então ele possui, aqui está uma foto dele, ó, é um solo formado por minerais, né, com horizonte bitextural. Aí tem o que é aqui a definição de horizonte bitextural, né? É um horizonte de deposição iluvial com concentração de argila que veio do horizonte A. É um afundamento da argila, né? Tem um teor de argila bem mais alto do que o horizonte A. Imediatamente abaixo do horizonte A, o horizonte E, e aí a gente tem que lembrar o que é isso, tá? Então ele vai ter um horizonte biotextural abaixo do horizonte E, que é esse horizonte mineral resultante de intenso processo de perda de argila, ferro e alumínio e matéria orgânica. Tá? Então, argissolo, de novo, material mineral com horizonte B textural, imediatamente abaixo do horizonte A ou horizonte E, com argila de atividade baixa, que racha pouco ou até alta, e tem que ter ainda os seguintes requisitos. Tá? Horizonte mineral iluvial, com concentração de argila translocada do horizonte A, teor de argila bem mais elevado, em B textural no horizonte A, horizonte mineral B resultante de intenso processo de perda de argila e acumulação de materiais do solo dissolvidos ou suspensos em uma área horizonte como resultado de eluviação em outra, certo? Muito bem. Então esse é o argissolo. Geralmente vai ter aqui um horizonte orgânico, né? Bastante matéria orgânica escura aqui, e aí uma parte mais clara abaixo. Outra imagem dele. Aqui tem um teor de argila, ó, maior provavelmente do que aqui acima. Aqui pode ter mais areia, né? E aí você vai ter que pegar lá o solo com o dedo, esmagar para ver, aqui tem bastante areia, aqui está mais lisinho, bem mais lisinho. Tinge a sua mão, tem bastante argila. Aí, esses cambissolos, eles ocorrem junto com, esses argissolos, eles ocorrem junto com latossolos também. Tá? Então, certas regiões aí no sul de Minas, a gente pode encontrar pequenas manchas até desses argissolos. Aí poderá aparecer de novo esses horizontes aqui, ó, plínticos, né, com plintita, mas não em quantidade suficiente vertical de profundidade na massa vertical para classificar eles como plintossolos. Pode ocorrer horizonte gley, que a gente já definiu, também não em quantidade para definir gleissolos. Esses solos no passado eram chamados de podzólicos, né, vermelho e amarelo, ou parte das terras roxas estruturadas ou terras brumas, terras escuras. No lugar chamado Morro das Balas, em Formiga, Minas Gerais, eles ocorrem. E a plintita, do grego, se chama plintos, tijolo. Tá? E como que se forma a plintita? São misturas de argila, quartzo e ferro que sofreram oxidação, redução com períodos de alternância de chuvas, né, no passado. Então poderá haver isso aqui, mas não em grande quantidade. O que mais? Aí está ele, ó, o argissolo. Horizonte aí, ó. Depois um horizonte, provavelmente aqui A, né? E o horizonte B aqui abaixo. Então, tem relação com arenito, tá?
Tem um teor bastante grande aqui de areia quando comparado com o latossolo. Outro aí, textura arenosa, ó. Aqui embaixo está escrito. Ó. Isso aqui é bem arenoso e abaixo argila, com mais argila. Geralmente vai acontecer isso. A areia fica aqui, porque entre os grãos da areia, com a chuva, e o Brasil é um país muito velho, choveu muito aqui em cima, leva a argila para baixo. Tá? Fica mais arenoso em cima e mais argiloso embaixo. Que é uma boa forma de identificar eles. Então aqui tem uma argila chamada iluvial, né? É uma argila que desce e acaba aqui. Ó. E aqui em cima fica mais arenoso. Uma argila depositada. Vejam aqui, ó, que ele pode ter até 1,5 m aqui, ó, nesse caso, o argissolo. Aí outro argissolo sobre um campo, né? Ó. Podem ir vendo aí como são esses solos. Alguns têm uma cor mais avermelhada, tá? Esse aqui está bem arenoso, ó. Estão vendo? Aqui em cima muita areia, aqui tem bastante areia, mas já tem um pouco mais de argila, daí a cor mais alaranjadinha aqui. E aqui um horizonte B, né? Próximo a 0,5 m aqui, ó, desse argissolo. Mais escuro aqui no caso. Aqui um argissolo vermelho e amarelo, horizonte A, horizonte eluvial de perda de argila e um horizonte B, textural provavelmente, ou só B, como aqui no caso, de acumulação de argila. Geralmente no cerrado esses solos eles vão ocupar o terço inferior das colinas, aqui embaixo. Ó. Então você pode ter uma lâmina d'água no cerrado, terço inferior da colina, terço médio e terço superior. Tá? E aqui onde eles ocorrem, ó. Pode ver que bem aqui na região de Pouso Alegre, ó, tem umas manchinhas aí, ó. Então fiquem espertos. Uberlândia, eles são muito comuns. Aqui, segundo esse outro mapa, né, um mapa que mostra ele mais amplo, com uma grande frequência no Brasil. No município de Rio Claro, em São Paulo, corre muito. E o horizonte A, ele é comumente arenoso. Então é uma boa forma de você identificar ele. O argissolo. Embora tenha esse nome argissolo, ele tem bastante areia, tá? Plintossolos. São solos com segregação e concentração localizada de ferro. Tá? Possuem limitações hídricas e de fertilidade. Lá nos círculos vermelhos, onde eles ocorrem, ó, Maranhão, Piauí, Tocantins, tem muito. Ali no Mato Grosso e na bacia amazônica. Tá? Vamos ver o que são esses solos. Vejam só onde eles ocorrem. Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Tocantins, Maranhão. Tem aquela plintita, que a gente já definiu ela, presente. Ó, um horizonte plíntico. E não é pouca, né? Tá? Então tem esse mosqueado bonito aí, que caracteriza os plintossolos. São ácidos. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, porque vai passar um funkeiro aí, infelizmente. Eles são solos ácidos e ligados também a encharcamento, tá? Então vocês podem ver aí. Então o pH também é uma boa forma de saber onde tem plintossolos, né? Mas esse mosqueado aqui é muito característico, tá? São solos do cerrado. Vejam no mapa aqui, ó, que eles ocorrem em amplas regiões do cerrado. Tá? Só isso que eu tenho sobre plintossolos. Não reuni muito material, né? O mais importante é essa cor muito característica aqui, né? Esse vermelho com o branco junto, que é a plintita. Tá? Vai ser sempre fácil de ver, ó. Desde que você faça a trincheira, né?
Organossolos. Aqui eles estão mostrados onde tem grandes ocorrências, né, geralmente planícies, de organossolos, mas eles são solos que são associados a pequenos pedaços aqui que no mapa que nunca vão aparecer porque é pequenas várzeas, é margem de rio, pequenos vales aqui, né, onde acumula muita matéria orgânica. Então, lembrem, eles não são só restritos a esses círculos vermelhos aqui, tá? São raros, né? E o material de origem dele é o próprio solo, tá? Então, lembrem disso. São solos com grande teor de matéria orgânica. Aí, ó. Então eles vão ser escuros. Primeira coisa importante sobre eles. São espalhados pelo Brasil. Vejam só esse aqui, ó, ele é quase todo preto e cinza, mais claro, fácil, né? Não é difícil de ver. São registrados em várzeas, áreas ribeirinhas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, lá na zona cacaueira, no sul da Bahia, planícies e córregos nos planaltos do Brasil Central. Quando eu morei na Bahia, no sul da Bahia, era bastante comum nas plantações de cacau você encontrar esse tipo de solo aqui. Inclusive, em algumas andanças, eu enfiei o pé num solo desses lamacento e o meu tênis ficou inutilizado a partir desse dia. Era um tênis quase novo. Tem um cheiro muito forte esse solo de matéria orgânica, parece mais um cheiro de esgoto, para ser bem sincero. Nunca mais meu tênis foi o mesmo, tive que descartar o tênis. Meu encontro com organossolos está registrado aí como um encontro traumático. Vejam, então ele vai ter matéria orgânica, tá? Até 1 metro. É pura matéria orgânica. Tem muita matéria orgânica, tá? Ou ele vai ser também diretamente sobre a rocha, com menos matéria orgânica, tá? Não podemos confundir eles com solos minerais de cor escura, tá? Então aqui, ó, a cor escura não é devido a minerais, é devido a matéria orgânica. Deve haver matéria orgânica aqui, certo? Uma boa forma de descobrir isso é queimar ele, né? Colocar ele numa autoclave e queimar, num forno. Se ele for bastante mineral, ele não vai perder muita massa. Agora, se a matéria era orgânica, ele vai perder bastante massa. Aí você vai saber que ele não é um chernozêmico por esse teste. Então ele pode ocorrer no alto dos morros, né, em altitudes elevadas, devido ao apodrecimento de matéria orgânica, né? Ele é mal drenado nas várzeas, por isso que eu enfiei o pé lá, era um lamaçal. Ele é contrátil, né? Ele pode rachar e depois se expandir. E quando ele perde a água, é difícil ele reabsorver a água, né? É o típico solo de beira de rio, tá? Pode ter aqui, ó, cheiro ruim, né? Devido a isso. Pode ter sal, tá? E pode ter minerais, sim, associados, camadas minerais. Cheiro nos solos. Agora vamos a um solo um pouco parecido até com o anterior, tá? Só que ele vai ter carbonato de cálcio logo no horizonte A. Aí a gente já mata a charada. E ele é bem raro, ó. Vai estar lá de novo no sul da Bahia, no Ceará, Maranhão, ali na Ilha do Bananal, Pantanal, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, uma cidade onde eu morei, e ali na região de São Francisco de Paula, né? São os solos mais ricos do Brasil, também ocorrem na região de Ilhéus, né? São solos de baixada, ricos em matéria orgânica, possuem picialitização, que é essa argila de atividade alta, que é a argila que racha, né? E manchas mais esbranquiçadas de carbonato de cálcio no horizonte A. Esse é o único solo do Brasil que é classificado com base no horizonte A, tá? Por causa desse carbonato de cálcio aí. Então, eles são constituídos por material mineral
como alta saturação por bases e horizonte A chernozêmico, que eu já defini anteriormente, sobrejacente ao horizonte B textural, né? Tá em cima, né? Aqui está ele, horizonte chernozêmico, sobre um horizonte B textural, aqui ele, ou novo com argila de atividade alta, ou sobre o horizonte C, que é a rocha moída, carbonático, ou com calcita, tudo carbonato de cálcio ainda, ou sobre a rocha. Tá? O horizonte A pode ter 10 centímetros ou mais quando seguido do horizonte B com caráter ebânico. E ébano é uma madeira escura, né, quase negra, e por isso vem esse caráter ebânico aqui. Tem a ver com ébano. Tá? Muito bem. Aí o horizonte chernozêmico, tá? Espesso, escuro, rico em matéria orgânica, com alta saturação por bases, associados a rochas como basalto e etc. O chernossolo é um tipo de solo mineral caracterizado pela cor escura, argila de alta atividade, ou seja, racha. Está entre os solos mais férteis do Brasil. Antigamente eles eram chamados de brunizens, que bruno também significa escuro, né? São comuns no Nordeste e Sul do Brasil. Raramente vão ser vermelhos. E eles podem ocorrer diretamente sobre a rocha. São rasos, bem ou imperfeitamente drenados. Quando chove pouco, ele fica bem drenado, mas quando chove muito, ele alaga, podendo formar lagoas. Tá? Podem ser pouco ácidos até muito alcalinos. Aí é uma foto da uma pessoa pegando ele. Ó, tá? Tem matéria orgânica insuficiente, né, para ser classificado como organossolo. Lembram que o organossolo tinha que ter 40 centímetros até mais de matéria orgânica no horizonte. Aqui não. Quando é menos, ele pode ser classificado como chernossolo. Ele racha bastante, é outra característica dele. Tá? Não tem alumínio, vai ser raro você encontrar. Vai ser pouco colorido, vai ser escuro. Aqui já falei todas essas coisas. Tá, tudo bem, vamos seguir. Aqui um horizonte incipiente, ó, subsuperficial, que apresenta pouca alteração física e química, suficiente para desenvolvimento de cor escura. Tá? Então lá naquele asterisco falava disso, né, do horizonte incipiente. Um horizonte em desenvolvimento ainda. Então ele vai estar o horizonte escuro sobre esse horizonte em desenvolvimento. Aqui, ó. Aqui está o desenvolvimento e aqui está o escuro. Então é uma característica dos chernossolos. Aí o horizonte nítico é um horizonte de textura bastante argilosa. Tá? Pode ter argila de atividade alta ou baixa, estrutura em blocos angulares, subangulares, grau moderado ou forte, acerosidade em grau forte, forma superfícies reluzentes. Então, o nítico aqui fala o seguinte, ele pode estar abaixo desse horizonte, o solo chernozêmico, ele pode estar abaixo desse horizonte nítico, tá? Ou sobrejacente ao horizonte nítico. Então, esses horizontes vão estar associados aos solos chernozêmicos. Tá? Que é o que está escrito aqui, exatamente. Né? Eles formam, às vezes, linhas de pedras, as stone lines, de formato arredondado, subarredondado, seixos. Geralmente são indícios de descontinuidade entre os solos e as rochas locais. E aí está o horizonte C cálcico, ó, esbranquiçado, que vai também ajudar a caracterizar solos chernozêmicos. E aí vários tipos aí deles. Ó. Então você vai encontrar às vezes, comumente, branco do solo, mosqueado aqui. Ó. Isso vai ajudar a entrar nesses solos. Tá? Muito bem, vamos dar uma olhadinha de volta. Estamos fazendo aqui. Tá, estamos no chernossolos. Então pode acontecer gleisação, o horizonte glei, que é aquele horizonte mais alagado, né? Desde que com expressão insuficiente
para classificar como gleissolo. Tá? Pode ocorrer esmectita, né, uma variação da caulinita, que é uma rocha que tem cálcio, nesses solos. Aí ele pode ter um tom cinza bem claro aqui, ó, nesse caso. E aqui esses minerais, para a gente relembrar que eles ocorrem nos chernossolos, que é o que dá a cor branca que eu acabei de comentar, que ela pode ocorrer bastante. Tá? Só a título de curiosidade aí. Por isso que eles são solos muito férteis, né? Eles já tem lá uma caulinita, quase um gesso aqui, para deixar o pH bom, né? Não ácido, e deixar o solo já rico em minerais. Olha só, que imagem bonita desses chernossolos. Barro bem claro, fácil de entender. Agora os solos de áreas alagadas, os gleissolos. Vocês vão ver que é uma outra classe importante aí, né, de solos, que são solos hidromórficos, ou seja, relacionados, são formados, né, em ambiente aquático. E aí a gente vai ver onde eles ocorrem, ó, nessa faixa enorme do rio Amazonas, Pantanal, aquela Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul, que é onde tem grandes áreas alagadas. Então é fácil também de eliminar eles em relação a outros solos, como os chernozêmicos, devido à localização também. Tá? São constituídos de material mineral com horizonte gley, né? Sofre oxidação, redução. As cores são cinzas, azuladas, claras. E a 1,5 m de profundidade isso já vai aparecer. Tá? Até 1 metro de profundidade tem que aparecer isso. Poderá ter um horizonte superficial, um horizonte de diluviação mineral, perda de argila, horizonte ístico com matéria orgânica, que é esse aqui no caso. Mas esses horizontes vão ser fininhos, né? Não vão ter muita profundidade para caracterizar como organossolos. Então sempre vai pintar essa dúvida, né? Será que eu estou diante de um organossolo? Será que eu estou diante de um gleissolo no chernozêmico? Para eu estar realmente no organossolo, eu tenho que ter essa camada escura muito grande. Tá? Senão ele vai se enquadrar em outras situações. Pode aparecer turfa no horizonte A. São aqueles solos lá na fronteira do Brasil com a Argentina, em Uruguaiana, que são cultivados com arroz. E aqui podem aparecer cores bem raras em solos, né, que é cinza esverdeado, cinza azulado nesses solos. Mas o importante é saber que eles ficam alagados praticamente o ano inteiro. Aí você vai eliminar outros tipos de solos aqui. Então, na gênese, né, na formação desses solos, pode ocorrer o ferro oxidado, um ferro que perdeu elétrons, né, em condições aeróbicas. Então ele vai ser um pouquinho mais amigável à água, esse solo, e vai ter um tom mais vermelho, vermelho alaranjado. Ou poderá estar na forma reduzida, quando está cheio de elétrons, né, as moléculas que estão presentes no ferro. O ferro está saturado de elétrons. As condições são anaeróbicas e a cor vai ser cinza. Até o fundo aqui, ó, fala do espectro de cor deles, como já alertei vocês em outras apresentações. Os solos gley pouco úmico, né, são localizados em áreas de várzeas, lá naquelas regiões de vegetação de vereda, Maranhão, né, campos higrófilos, campos alagados, relevo plano, e o ano todo, ou na maior parte do ano, com água. Então, é bastante indicador o lugar onde ele vai acontecer. Mas eles podem ocorrer na cabeceira de rios córregos, sujeitos a inundações. E vai ter um lençol freático muito atuante aqui, quase sempre na superfície, né, o nível da água. Aí, ó, essas regiões onde eles ocorrem, os gleissolos. Banhadão, né? Aí, um gleissolo, ó. Ele não vai ser organossolo, porque a matéria orgânica aqui está numa camada muito pequena. Tá? E aqui ele vai ter o ferro oxidado, né? Por isso que tem essa cor aqui, já tendendo mais ao cinza. Aí, ó, um caso mais extremo.
um solo meio azulado. Tá? São solos mal drenados, tem a textura bastante variável ao longo do perfil e eles podem conter enxofre, que às vezes pode dar um tom bem amarelado para eles, né? Ou esse tom aqui esverdeado. Aí, ó, mais uma foto mostrando o tom amarelado do enxofre nos gleisolos. Ó. Não é organossolo porque tem uma camada orgânica ridícula. E depois tem essas camadas aí mescladas, né? Matizadas. E vejam que sempre aparece água junto, ó. Tem que aparecer. Aí, ó, aqui de novo, ó. Então eles são fáceis, né? Não são difíceis de reconhecer. Podem ser confundidos com organossolos e chernozêmico. Tá? Mas aí o chernozêmico, lembrem que vai ter o cálcio, né? Vai ter as manchas brancas geralmente. Aí vocês matam a charada. E o que mais que for aparecer que eu vou mais tarde falar. Suas características são influenciadas pela contribuição de partículas provenientes do solo das posições mais altas. Aí é que ele fica confuso, né? Ele é um solo formado de restos de outros solos que foram levados até lá, né? Então, muito na Amazônia, né, na margem do rio Amazonas, é que tem esses barrancos com esses gleisolos. Né? Bom, aqui realmente eu vou deixar para vocês ler mais algumas características adicionais dos gleisolos, pois eu quero sair dos gleisolos, não ficar muito tempo neles, tá? Então, leiam aí depois e divirtam-se com esse pequeno texto aí. Mais definições, caso alguém ainda esteja com dúvida do que eles são, né? Daí mais coisas para esclarecer sobre eles, vou deixar a título de curiosidade aí. E aqui vejam uma imagem interessante, ó, como as coisas podem ser na natureza. Se aqui tiver um monte de folha, grama e coisa, você não enxergaria isso. Ó. Um lugar que é mais seco, é mais alto, ó, você pode ver que é mais alto aqui, ó, e aqui é mais baixo. E aí como muda os solos, né? Ó. Por isso que eu falei que você deve fazer uma trincheira aqui, depois faz outra aqui, porque dentro de 20, 30 metros pode mudar completamente, ó, a sua paisagem lá. Você sai de um latossolo e entra num gleissolo. Então, se você não fizer uma amostragem boa estatisticamente para entender, se você não fizer várias trincheiras, vários perfis, várias amostras, fizer uma aqui, ó, você vai dizer que ele é latossolo. Se fizer outra aqui, vai dizer que é gleissolo. Tá? Essa imagem é muito bonita para ilustrar como é necessário réplicas, né, tamanho amostral, para entender solos. Estamos chegando mais ao fim, nos espodossolos. São solos arenosos, né? E esse espodo é uma cinza vegetal. Também ele pode ser relacionado a áreas que foram queimadas, né, há muito tempo atrás. E ele é ácido, tá? Sofreram quebra de arenito, perda de alumínio, tá? E ele tem humus ácido também relacionado a eles. Eles são bastante comuns aqui no litoral do Rio de Janeiro, Santa Catarina. São aqueles solos, às vezes, relacionados ao manguezal. Às vezes. Né? Aí, ó. Só que eles são bastante arenosos. Melhor falando, eles estão mais relacionados à restinga do que ao manguezal, tá? É aquele solo de restinga. Então, também aqui eles eram chamados de podzólicos e agora recebem essa nova nomenclatura e são hidromórficos. Também tem ainda água associada aqui. Eles são de teor de matéria orgânica baixa no horizonte mais superficial, né? São arenosos, perdem muito nutriente, são bem drenados e não conseguem acumular matéria orgânica. Tá? Eles podem ocorrer acima de um horizonte álbico, tá? Que é um horizonte mineral de perda de argila. Esse álbico, eu fico me perguntando se é porque ele é mais um horizonte claro, esse horizonte E álbico. Tá? Ou sobre um horizonte B espódico. São ferro-umilúvicos, tá? Esses solos.
tem ferro, humus, ácido. Tem que adubar, colocar cal e ele vai conseguir sustentar uma plantação de cana-de-açúcar, por exemplo. O horizonte biospódico, eu já vou falar aqui o que é, tá? Esses solos que eu estou falando, os espodossolos, eles resultam do intemperismo do quartzo, tá? São solos que perderam alumínio. O horizonte A, ele é um cinza, ó, bonito, pode ser escuro e é muito arenoso, tá? O solo da restinga, podendo conter umas camadas duras aqui nesse meio termo, tá? A tonalidade escuro preta, avermelhada, amarelada, por isso que a própria apresentação já tem os tons aqui. Eles podem ser solos profundos, ó, tá? Porque também são zonas de deposição de sedimentos. Podem apresentar Fragipan, Duripan ou Ortstein. Ortstein. O que é isso? Já vou falar, tá? Cananéia, ó, um lugar lendário no Brasil, né, uma das cidades mais antigas do Brasil, que tem muita vegetação de restinga. Lá eles ocorrem os espodossolos. Então, são areias quartzosas, umidade elevada, clima tropical, relevo plano, suave ou ondulado, depressões, podendo ocorrer até mesmo no alto das montanhas. É bem mais raro, né? E aqui o que eu falei, né? Repeti várias vezes aqui, ó, restinga. Fragipan, Duripan e Ortstein são essas camadas mais duras, tá? Que eu havia falado. Os luvisolos são solos de horizonte A lixiviado. Correm no Acre, nos extremos do Brasil, leste e oeste, né? Sergipe, ali, aquela região mais bem no norte do Brasil. Nordeste, perdão. Tem um horizonte de acumulação de argila de alta atividade, né? E de enxofre no B, tá? Eles racham muito. São aqueles solos do Nordeste que racham. Mas são solos bem férteis, viu? Vejam aí as cores dele. Ó. Um vermelho, marronzado e uma parte mais clara embaixo. São solos pedregosos. Tá? Isso é muito importante sobre eles. Vai abrir rachaduras no período seco. Ó, tá? Ocorre em qualquer tipo de horizonte A, com exceção ao chernozêmico. Tem esses horizontes aqui, né, plíntico, vértico, plântico, mas não o suficiente para caracterizar com outros solos. São solos bem mal drenados, tá, para falar a verdade. Aí como eles são, ó, são também esbranquiçados e avermelhados. E esses horizontes aqui podem apresentar, né, esses horizontes. O luvisolo ele pode apresentar, mas nunca naquele comprimento, a profundidade necessária, a amplitude necessária para classificá-los como outros solos, tá? Por exemplo, ó, vai ter plintita, mas vai ser menos de 5% da espessura do solo. Então não vai ser um plintossolo. Ele pode até ter cara de plintossolo, mas não vai ter comprimento, né, profundidade, amplitude para o ser. Olha aí, pode ter um horizonte vértico, esse horizonte que racha, né, formando os slickensides, né, rachaduras, mas sempre em pouca quantidade, não suficiente para classificar ele como um vertissolo. É a massa pé do Nordeste do Brasil, tá? Traduzindo em uma palavra mais curta e grossa. Tá? São pedras soltas que ocorrem nesse solo. O tempo está chegando ao fim. Então relembrem, né? Luvisolos são solos de massa pé, com pedras soltas. Poderá apresentar esse horizonte plânico, adensado, de permeabilidade lenta, muito lenta, cores mosqueadas, acinzentadas ou escurecidas.
mas não o suficiente para caracterizar um solo desse tipo. Tá? Aí como eles podem ser endurecidos, ó, e aqui sempre a presença dessas pedras, né? São solos bons, mas são solos que têm dificuldades físicas aí para o seu cultivo. Mais coisas sobre eles, vou deixar essa aqui realmente para vocês lerem, tá? E aí o que eu falei, ó, eles são bons, tá? Os solos do Nordeste são bons solos, mas falta aí chuva, né? Aqui, ó, por isso que não dá para cultivar eles. É aqui onde eles ocorrem, ó. Você vai ter que ir lá no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nitossolos, acho que nós estamos chegando no fim aqui. São solos bem raros, ó. Ocorrem em pontinhos pequenos de Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Pará. São nito, vem de nítido, tá? Eles têm aquela serosidade, muita argila, fortemente estruturado, faltou um U aqui, ó. Vou colocá-lo. E são os solos, tem que salvar agora aqui isso, que formam blocos de alta serosidade, certo? Então lembrem do que eu falei, serosidade é a palavra-chave para entendê-los. Enquanto salva aqui, ó, vamos olhar a serosidade. São solos que ocorrem no Rio Grande do Sul, em algumas regiões do plantio de soja, solos muito bons, minerais, argila, que não racha tanto, tá? E eles brilham, tem essa serosidade, que é uma característica muito importante deles. Vocês podem ver aí ó, que tem certo brilhozinho, que é justamente a argila, com alta serosidade. Aí uma imagem deles sofrendo erosão, né? E as cores são desde vermelho escuro até arroxeado, por isso que a apresentação já contempla isso. São rochas básicas, né? A matriz desses solos, rico em ferro, tá? Materiais que são atraídos pelo ímã, então também vai atrair ele com o teste do ímã. Você vai fazer uma análise lá e vai ter mais de 15% de óxido de ferro. São solos que adubados respondem muito bem, melhor até que os latossolos, mas eles racham também, tá? E é um caso raro, né, que eles consigam armazenar bastante água quando tem alto teor de argila. Tá? Só para encerrar. Planos solos vão acontecer em algumas planícies aí, como a depressão do Rio Grande do Sul, Pantanal e aqui no Vale do São Francisco. Tem um horizonte superficial arenoso, tá? E aqui um horizonte B bastante pegajoso com muita argila. Essa argila ela migra de A para B, são dificilmente permeáveis pela água e os horizontes são claramente definidos aqui. Ó. E aqui sempre vai formar fortes, né, vários blocos aqui. Tá? Então tem uma estrutura bem característica aqui, são solos de baixada, pouco drenáveis, formando aqui blocos angulares. Ó. Esses matacões angulares. Vertissolos são esses solos escuros que estão aí e ocorrem no Pantanal e no Vale do São Francisco também. São solos que racham muito, tem essa argila 2x1, que faz rachar. Tem os slickensides, né, esses deslocamentos aí, com argilhas expansivas. Cores e profundidades variáveis, a textura é argilosa, muito argilosa, então são solos cinzas que vão grudar na sua mão, manchar a sua mão. São considerados os solos mais férteis do mundo. Né? A argila expansiva, ela vai reter muita umidade, corrigindo já o português enquanto eu apresento aqui. E são solos rasos, esse é um problema deles, não são tão profundos. Tá? E a argila vai reter muito para ela a umidade, não vai passar muito para a planta, que é um outro problema desses solos. Tá? Ao contrário dos solos anteriormente descritos que passavam essa umidade para as plantas.
Muito bem, encerramos então com esses vertissolos, são bem raros, são cinzas também, né? Podem ser confundidos com organossolos, xeranossolos, e aí a gente vai ter que ter um cuidado aí, o que sobrar vai ser vertissolos. Eles são mais comuns no Nordeste, então pela região aí você elimina eles. Se vocês quiserem se aprofundar nos solos que ocorrem em Minas Gerais, procurem nesses links. Aqui tem um mapa do Brasil. Se você quiser se aprofundar sobre a geologia da região sul de Minas, né, aí tem algumas dicas do que é, o que ocorre em Pouso Alegre, em termos de geologia, e aqui um mapa de Minas, ó, dos solos, destacado a região sul de Minas. E aqui uma ampliação bem grande, né, mostrando os municípios vizinhos aqui. E um link aí, uma chave para vocês entenderem o que ocorre aqui, ó, né? Então aqui vai ocorrer muito latossolo, ó, são esses alaranjadinhos em Pouso Alegre. E lá na região de Santa Rita já podem ocorrer argissolos. Tá? Então já fiquem com essa ajuda aí aqui na região. Nossa, e agora? Vou fazer um trabalho em tal lugar, o que eu posso achar? Vou fazer um trabalho em Ouro Fino, vou fazer um trabalho em Santa Rita. Vejam a chave aqui que vocês podem esperar. Mas não vai fugir de latossolo e de argissolo, e em regiões mais rochosas, neossolos, e aqueles solos mais raros, conforme em beira de rio, organossolos e tal. Tá? Aqui tem um outro mapa, e é mais ou menos onde está Pouso Alegre, para vocês perceberem que eles vão estar sobre terras roxas aqui. Ó. Pá, 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 pá. Terras roxas, latossolos. Né? E terras roxas são os melhores latossolos, então essa região tem os melhores solos do Brasil, circundados por outros solos também latossolos, mas não tão bons. Tá? E essa aqui, se não me falha a memória, é a última figura mostrando, né, a distribuição dos solos na região do Triângulo Mineiro. É isso mesmo. Ficamos por aqui. Até a próxima e um grande abraço.